Oi, queridos, tudo certo? Então, vamos dar continuidade à revisão sobre agentes internos e externos que nós começamos no outro tempo, tá certo? Então, eu trouxe mais algumas questõezinhas para a gente discutir. Aí, vamos lá? Com relação à constituição interna da Terra, suas camadas e características gerais, é correto dizer-se que então, galera, eu trouxe aqui para vocês agora uma questão para a gente falar um pouquinho da estrutura do planeta Terra. Vocês sabem que de fora para dentro nós podemos falar que existe a crosta, que também podemos chamar de litosfera. Entre a crosta e o manto, nós podemos falar que existe uma descontinuidade de Mohorovic. Depois, quando a gente chega ao manto, que é a estrutura intermediária, esse manto ele pode ser dividido entre manto superior e manto inferior. O manto superior é chamado de astenosfera, enquanto o manto inferior é chamado de mesosfera. Esse manto ele é composto basicamente por rocha fundida, que ganha o nome de magma, e é sobre essas rochas que as placas tectônicas, sobre esse magma que as placas tectônicas elas deslizam, beleza, galera? Então, se a gente for um pouquinho mais para dentro, a gente encontra uma outra descontinuidade, que é a descontinuidade de Gutenberg, e por fim, chegamos na estrutura mais interna, que é o núcleo. O núcleo que é formado dos elementos mais densos do planeta, diferente da superfície terrestre, diferente da crosta. Ele é formado basicamente por NiF, né, ferro e níquel, e uma observação interessante a respeito do núcleo é que ele está sob altas temperaturas e pressões. E por esse motivo, a gente evidencia que o núcleo ele pode ser dividido em duas partes, que é o núcleo externo, que é líquido, e o núcleo interno. Esse núcleo interno ele é sólido, tá, galera? Por conta dessa pressão muito elevada que eu acabei de falar para vocês. Então, vamos avaliar qual alternativa aqui está correta e identificar por que as outras estão erradas. Letra A. A tectônica é responsável por fenômenos como formação de cadeias montanhosas, deriva dos continentes, expansão do assoalho oceânico, erupções vulcânicas e terremotos. Show de bola, a alternativa está correta. Deixa só eu explicar algumas coisas para vocês. A formação de cadeias montanhosas tem a ver com a movimentação das placas tectônicas, tá? A princípio, a gente pode falar lá no início da formação do planeta Terra, com o resfriamento dele, e posteriormente a fratura dessa superfície, que é uma camada fina, que é a crosta, em placas, e a movimentação dessas placas faz com que, a partir do movimento convergente, ocorra a formação de cadeias montanhosas. A deriva dos continentes tem a ver com aquela teoria do Wegener, que fala que os continentes eles estão em movimento, apesar do Wegener não ter sabido explicar o motivo, tá? Hoje nós entendemos que eles estão à deriva porque eles estão deslizando sobre o magma, que está em constante movimentação por conta das células de convecção, tá bem? A expansão do assoalho oceânico, esse nome esquisito, né? Esse termo esquisito, ele se refere ao crescimento, à expansão do fundo dos oceanos, tá? Assoalho oceânico é fundo do oceano. Isso tem a ver com o movimento divergente, tá? Conforme vai havendo separação das placas tectônicas, a tendência é que a água do mar, dos oceanos, ela vai invadindo os espaços que ficam mais deprimidos e, consequentemente, dando origem aos oceanos. E depois que esses oceanos eles são formados, à medida que essas placas elas continuam se separando, o assoalho, ou seja, o fundo deles vai se expandindo. Erupções vulcânicas e terremotos, que nós comentamos na aula passada, que são dois agentes internos que são mais evidenciados em regiões que estão sofrendo atividade tectônica, tá bem?
Então, esse já é o gabarito, mas vamos ver por que o resto está errado. Letra B. O núcleo interno, constituído principalmente de ferro e níquel, encontra-se em estado líquido. Não, gente, o núcleo interno está em estado sólido, tá? Até aí estava tudo correto, mas ele é sólido, beleza? Então, por isso que ela está equivocada. Letra C. O núcleo externo encontra-se em estado sólido. Não, ele encontra-se em estado líquido, tá? Então, letra D. As placas continentais e as placas oceânicas possuem semelhante composição mineralógica. Isso eu acredito, gente, que pudesse gerar uma certa dúvida em vocês. Mas vocês precisam lembrar que existem dois tipos de placas tectônicas: as placas continentais e as placas oceânicas, certo? As continentais, elas são formadas de silício e alumínio, por esse motivo elas são menos densas, elas são mais leves, e as placas oceânicas, elas são mais densas, porque elas são formadas de silício e magnésio, tá bem? Então, é por isso que essa alternativa está errada. Vamos lá. Questão número 2, para a gente julgar se é verdadeiro ou falso. Com relação aos agentes externos, então, uma questão para falar só sobre esses agentes que alteram a forma do relevo, que modelam o relevo, julgue verdadeiro ou falso. Número 1. O intemperismo físico corresponde ao processo pelo qual as rochas sofrem alteração em sua estrutura física, como fraturas, sem alterarem sua estrutura química. Correto, verdadeiro, tá? Então, se a gente fala de intemperismo físico, a gente pode falar de fratura, quebra, degradação, liberação de sedimentos, tá? Qualquer processo que vai acabar desagregando a rocha, que é uma estrutura sólida, né, unificada, formada por minerais. Esse intemperismo ele vai quebrar essa rocha em pedaços menores. Número 2. O intemperismo físico é mais intenso nas regiões de clima quente e úmido que nas regiões de clima quente e seco. Tá errado, né, gente? A gente sabe que o intemperismo físico ele vai predominar em climas áridos, climas secos, com índices pluviométricos reduzidos. E qual é a justificativa para isso? É porque a água ela é um solvente universal. Então, em regiões de climas úmidos, certo? Que tem índices pluviométricos constantes e água em estado líquido abundante, ocorre o predomínio do intemperismo químico, que é aquele que vai alterar a composição, vai gerar um processo, uma reação química na rocha, tá? Pode decompor a rocha e alterar a sua mineralogia. Não esqueçam que a gente pode fazer uma associação entre esses tipos de intemperismo e a pedogênese, que é o processo que dá origem ao solo. Quando tem predominância de intemperismo físico, a gente percebe que os solos eles são mais rasos e menos desenvolvidos, menos profundos, rachados, craquelados. Por outro lado, quando existe uma predominância de intemperismo químico, a tendência é que esse solo ele seja mais desenvolvido, mais profundo, por conta da reação química que vai ocorrer com maior intensidade na rocha que dá origem ao solo, que nós podemos chamar de rocha matriz, rocha-sã ou rocha-mãe. Número 3. O intemperismo químico é bem menor nas regiões de clima quente e úmido, que nas regiões de clima quente e seco. Falso, né? Acabei de explicar para vocês que é o contrário. Então, a primeira, ela acaba sendo... é verdadeira a primeira, a segunda é falsa e a terceira ela também vai ser falsa. Consequentemente, o gabarito é letra B de bola. Tem que ficar gravando as alternativas, percebeu a memória de peixe dourado, né? Parece até a Dory do Nemo. Oi, tudo bem? Tá me seguindo? Número 3. Para evitar a erosão em áreas de encosta, a sociedade deve... Gente, essa questão ela é a cara do Enem,
tá? Apesar de não ser do Enem, ela é a cara do Enem. O Enem adora explorar as consequências do processo erosivo e encosta, até porque a gente sabe que os deslizamentos são uma realidade, uma triste realidade muito comum no Brasil, principalmente quando a gente está falando de cidades brasileiras que têm ocupação irregular de encostas, tá? Por que que é um fenômeno triste? Porque muitas vezes a gente acaba tendo, muito além de perdas materiais, perdas humanas nesses processos de deslizamento, que ocorrem com maior intensidade em áreas desmatadas, ou seja, quando a vegetação nativa ela é retirada, ou, consequentemente, o solo fica exposto, ele fica mais vulnerável àquele efeito splash, que ocorre quando a gota da chuva incide sobre o solo e desagrega os sedimentos, favorecendo o escoamento superficial. Consequentemente, a infiltração vai ser menor, a sustentabilidade do solo vai ser menor, porque não vai ter a raiz dos vegetais para ajudar a segurar. E aí a gente percebe que a erosão, ou seja, o transporte de sedimentos, ele é mais recorrente. Vamos lá. Então, para evitar essa erosão, para evitar esse transporte de sedimentos que muitas vezes dá origem a grandes movimentos de massa que nós chamamos de deslizamentos. Letra A. Se for para construir nessas áreas, deve-se retirar apenas a vegetação das partes mais altas. Não, gente, se você retira a vegetação das partes mais altas, a erosão ela vai ocorrer lá. Não faz o menor sentido, certo? B. Não se preocupar em reflorestar, uma vez que o processo vossorocamento só ocorre em áreas planas. Gente, vossoroca é uma forma erosiva decorrente da atuação da água da chuva, da erosão da água da chuva, né, em encostas, que vai acabar cavando o relevo até o momento em que esse relevo ele bota para fora a água que está abaixo da superfície, que é o que a gente vai chamar de exfiltração da água superficial. Também um outro termo bastante esquisito. Mas o que vocês precisam saber de vossoroca é que ela é uma forma erosiva que vai ocorrer em áreas de encosta, ou seja, áreas inclinadas, que estão geralmente desmatadas, tá? E que recebem chuvas constantemente, o que vai favorecer o escoamento superficial e a erosão. Então, falar que o vossorocamento só ocorre em áreas planas, não, né, gente? A probabilidade, inclusive, de ocorrer um vossorocamento em área plana não faz nem muito sentido, porque você tem que ter um escoamento superficial mais intenso da água. Então, a vossoroca, ela está bem associada à questão das encostas. C. Conservar a vegetação remanescente, arborizar a área de encosta. Vegetação remanescente é a vegetação nativa, tá? Arborizar com o intuito de ajudar na sustentação do solo, no processo de infiltração, na redução do escoamento superficial e também do efeito splash, a partir do momento que a copa das árvores ela vai amenizar o impacto da gota da chuva sobre o solo. Inclusive ao longo da rede de drenagem. Rede de drenagem é para onde vai drenar a água, para diminuir o escoamento superficial da água da chuva. Beleza, é a alternativa correta, letra C de casa, tá? D. Proteger as partes medianas dos morros para que a água vindo da parte mais alta não cause erosão do solo. Faz sentido você só proteger a parte mediana, né? Porque a erosão ela vai ocorrer nas outras áreas que o solo estiver exposto. Eu acho que essa alternativa acaba sendo bem parecida com a letra A. Letra E. Construir em toda a área, deixando a vegetação remanescente apenas no fundo dos vales. Não, porque a erosão ela vai continuar acontecendo e com isso, por conta do escoamento superficial, né? Solo exposto, água que desce trazendo sedimentos. Beleza, galera? Então é isso. Fechamos aqui esse tema. Na semana que vem nós vamos voltar para revisar
os solos e os climas. Beleza? Espero vocês lá. Um beijo e se cuidem.